O Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos, separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. Fazenda dos Animais, de George Orwell. Capítulo 10. Passaram-se anos. As estações chegaram e partiram. A vida dos animais menores voou. Veio o dia em que já não havia ninguém que se lembrasse dos tempos anteriores à rebelião, exceto Alfafa, Benjamin, o corvo Moisés e alguns porcos. Muriel estava morta. Nina, Margarida e Faísca estavam mortos. Jones também estava morto. Havia morrido em um asilo para alcoólatras em outro canto do país. Bola de Neve fora esquecido. Guerreiro fora esquecido, exceto pelos poucos que o conheceram. Alfafa era agora uma égua velha e corpulenta, com as juntas duras e os olhos cheios de remela. Deveria ter se aposentado 2 anos antes, mas na prática nenhum animal jamais se aposentara. A ideia de reservar um canto das pastagens para os animais idosos tinha sido descartada havia muito tempo. Napoleão era agora um porco maduro de 150 quilos. Gogó estava tão gordo que tinha dificuldade para abrir os olhos. Somente o velho Benjamin conservava a mesma aparência de sempre, exceto por alguns pelos mais grisalhos sobre o focinho, e desde a morte de Guerreiro, seu humor ficara mais sombrio e taciturno do que nunca. Agora, havia um número muito maior de animais na fazenda, embora o aumento não fosse tão grande quanto previsto nos primeiros anos. Para muitos animais nascidos depois dela, a rebelião era apenas uma vaga tradição repassada de boca em boca, e outros foram comprados sem jamais terem ouvido falar nela até chegarem ali. A fazenda agora possuía 3 cavalos além de Alfafa. Eram animais bons e honrados, trabalhadores dedicados e bravos camaradas, porém muito estúpidos. Nenhum conseguiu aprender o alfabeto para além da letra B. Tomavam como verdade tudo o que escutavam sobre a rebelião e os princípios do animalismo, sobretudo se viesse da boca de Alfafa, por quem nutriam um respeito quase filial. Mas não se sabia muito bem se entendiam o que ouviam. Agora a fazenda era mais próspera e mais bem organizada, fora até ampliada com a compra de 2 novos campos, antes pertencentes ao Sr. Pilkington. O moinho enfim fora concluído com sucesso e a fazenda contava com a sua própria máquina debulhadora e um elevador de feno, além de diversas novas construções. O ímper comprara para si uma charrete. O moinho, depois de tudo, acabou nunca sendo usado para gerar energia elétrica. Era usado para moer o milho e rendia um belo lucro em dinheiro. Os animais estavam bastante envolvidos na construção de outro moinho de vento. Quando esse segundo fosse terminado, dizia-se, os dínamos enfim seriam instalados. Mas os luxos com os quais Bola de Neve permitiram um dia que os animais sonhassem, baias com luz elétrica, água quente ou fria e semanas laborais de 3 dias, já não eram mencionados. Napoleão denunciara essas ideias como contrárias ao espírito do animalismo. A mais verdadeira felicidade, dizia, reside em trabalhar duro e levar uma vida frugal. Em certo sentido, a fazenda parecia ter ficado mais rica, sem que nenhum animal enriquecesse, exceto, é claro, pelos porcos e cães. Talvez, em parte, isso tivesse acontecido porque havia muitos porcos e cães. Não que eles não trabalhassem à sua maneira. Havia, como Gogó, jamais se cansava de explicar, uma demanda interminável para tarefas de supervisão e de administração da fazenda. Os outros animais eram muito ignorantes para entender a natureza de boa parte desse trabalho. Por exemplo, Gogó lhes dizia que os porcos precisavam dedicar um imenso esforço todos os dias a coisas misteriosas chamadas registros, relatórios, minutas e memorandos. Eram grandes pilhas de papel que precisavam ser cuidadosamente cobertas de palavras escritas e, uma vez cobertas, deviam ser queimadas na fornalha. Isso era da mais alta importância para garantir o bem-estar na fazenda, dizia Gogó.
No entanto, nem os porcos nem os cães produziam qualquer alimento com seu próprio trabalho, e eles eram muitos e sempre mostravam bom apetite. Quanto aos demais, sua vida, até onde se sabia, seguia igual sempre fora. Em geral sentiam fome, dormiam sobre a palha, bebiam do bebedouro, trabalhavam no campo, no inverno sofriam com o frio e no verão com as moscas. Às vezes, os mais velhos entre eles forçavam a memória e tentavam determinar se nos primeiros dias da rebelião, quando a expulsão de Jones ainda era recente, as coisas tinham sido melhores ou piores que agora. Não conseguiam lembrar. Não tinham nenhuma referência para comparar com sua vida atual. A única coisa na qual podiam se basear era a lista de cifras de Gogó, e invariavelmente demonstrava que tudo melhorava cada vez mais. Os animais concluíram que esse era um problema insolúvel. De todo modo, já não sobrava muito tempo para especularem sobre esse tipo de coisa. Só o velho Benjamin professava se lembrar de cada detalhe de sua longa vida e saber que as coisas jamais haviam sido, e tampouco poderiam ser, muito melhores ou piores. Fome, penúria e decepções eram, assim dizia, a lei inalterável da vida. Entretanto, os animais jamais perderam a esperança. Mais que isso, jamais perderam, nem por um instante, o sentimento de honra e de privilégio por pertencerem à fazenda dos animais. Ainda eram da única fazenda do condado inteiro em toda a Inglaterra, onde os animais administravam uma propriedade de sua posse. Nenhum deles, nem mesmo os mais jovens, nem os recém-chegados trazidos de fazendas, a 10 ou 20 quilômetros de distância, jamais deixavam de se maravilhar com isso. E quando escutavam a arma ressoar e viam a bandeira verde tremular no mastro, seus corações se enchiam de orgulho inabalável, e a conversa sempre retornava aos antigos dias de heroísmo, à expulsão de Jones, à escritura dos 7 mandamentos, às grandes batalhas em que haviam derrotado os invasores humanos. Nenhum dos sonhos antigos fora abandonado. Ainda acreditavam na República dos Animais antevista por Major, em que pés humanos jamais pisariam os verdes campos da Inglaterra. Mas dia menos dia ela viria. Talvez não fosse logo, talvez não durante o período de vida deles ou de nenhum animal vivo hoje, mas ainda assim ela viria. É possível até que a canção Bichos da Inglaterra pudesse ser assoviada pelos cantos. Ao menos sabiam que todos os animais na fazenda a conheciam, embora ninguém ousasse cantá-la em voz alta. Suas vidas podiam ser duras e nem todas as suas esperanças haviam se concretizado, mas eles tinham consciência de não ser como os outros animais. Se sentiam fome, não era porque precisavam alimentar seres humanos tirânicos. Se trabalhavam duro, ao menos era para benefício próprio. Nenhuma criatura entre eles andava sobre 2 pernas. Nenhuma criatura chamava qualquer outra de senhoria. Todos os animais eram iguais. Certo dia, no início do verão, Gogó ordenou que as ovelhas o seguissem e as conduziu até uma faixa de terra vazia na extremidade oposta da fazenda, que fora tomada por brotos de bétulas. As ovelhas passaram o dia inteiro vasculhando as folhas sob a supervisão de Gogó. À noite, ele retornou sozinho para a casa grande, mas como o clima estava ameno, disse para as ovelhas permanecerem onde estavam. Acabaram ficando lá uma semana inteira, período durante o qual os outros animais não tiveram nem sinal delas. Gogó passava a maior parte do dia com elas, alegava lhes ensinar uma nova canção, e para tanto precisava de privacidade. Foi pouco depois de as ovelhas retornarem, em uma noite agradável, na qual os animais mal haviam terminado de trabalhar e retornavam às construções da fazenda, que um relincho de pavor ressoou no quintal. Alarmados, os animais detiveram o passo. Era a voz de Alfafa. Ela relinchou mais uma vez e os animais irromperam em galope até o quintal. Ali eles viram o que Alfafa havia visto. Era um porco andando sobre 2 pernas. Sim, era Gogó. Um pouco destrambelhado, como se não estivesse muito acostumado a sustentar seu peso considerável naquela posição. Mas com perfeito equilíbrio, ele passeava pelo quintal. E um momento depois,
saiu pela porta da casa principal, uma longa fileira de porcos, todos caminhando sobre as pernas traseiras. Alguns se saíam melhor que os demais. Um ou outro até estava um pouco desequilibrado, como se ansiasse pela ajuda de uma bengala, mas todos eles conseguiram atravessar o quintal. Por fim, ouviu-se um tremendo uivo dos cães e um cacarejo estridente do galo preto, e o próprio Napoleão saiu da casa, majestosamente ereto, lançando olhares presunçosos em todas as direções, rodeado por seus cães que saltitavam em torno dele. Segurava um chicote entre os cascos. Fez-se um silêncio mortal. Pasmos, aterrorizados, agrupados bem juntinhos, os animais assistiram enquanto a longa fileira de porcos marchava devagar pelo quintal. Era como se alguém tivesse virado o mundo de ponta cabeça. Então o primeiro choque se esvaiu, e apesar de tudo, apesar do terror que sentiam pelos cães e do hábito desenvolvido ao longo dos anos de jamais reclamar, jamais criticar, não importava o que acontecesse, os animais bem poderiam ter proferido algumas palavras de protesto. Mas justo nesse momento, como se respondessem a um sinal, todas as ovelhas irromperam em um potente balido. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Aquilo durou 5 minutos sem cessar, e quando as ovelhas se aquietaram, a chance de manifestar algum incômodo fora perdida, pois os porcos já haviam marchado de volta para a casa grande. Benjamin sentiu um focinho roçar-lhe o dorso. Olhou para trás, era Alfafa. Seus olhos cansados pareciam mais baços que nunca. Sem dizer nada, puxou-o de leve pela crina e o levou até o grande celeiro, onde estavam escritos os 7 mandamentos. Passaram 1 ou 2 minutos fitando a parede pintada de piche com as suas letras brancas. Minha vista está fraca, disse ela por fim. Mesmo jovem, eu não conseguia ler o que estava escrito ali, mas me parece que a parede está diferente. Os 7 mandamentos ainda são os mesmos de antes, Benjamin? Finalmente Benjamin consentiu em quebrar sua regra e leu em voz alta o que estava escrito na parede. Não havia nada ali senão um único mandamento, e dizia: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Depois disso, não pareceu estranho que no dia seguinte, os porcos encarregados de supervisionar o trabalho na fazenda segurassem chicotes entre os cascos dianteiros. Não pareceu estranho descobrir que os porcos haviam comprado para si um rádio, pretendiam instalar um telefone e tinham feito assinaturas do John Bull, do Titbits e do Daily Mirror. Não pareceu estranho que Napoleão fosse visto caminhando pelo jardim da casa grande com um cachimbo na boca. Não, nem mesmo que os porcos tirassem as roupas de Jones do guarda-roupa e as vestissem, que o próprio Napoleão trajasse um casaco preto, bermuda de caça e perneiras de couro, enquanto sua porca preferida ostentava o mesmo vestido de seda achamalotada que a senhora Jones costumava usar aos domingos. Uma semana depois, no período da tarde, chegaram à fazenda algumas charretes. Um comitê de fazendeiros vizinhos havia sido convidado para uma visita de inspeção. Foi-lhes apresentada toda a fazenda e eles expressaram grande admiração por tudo o que viam, sobretudo pelo moinho. Os animais estavam capinando a plantação de nabos, trabalhavam com afinco e mal tiravam os olhos do chão, sem saber se deviam ter mais medo dos porcos ou dos visitantes humanos. Naquela noite, chegaram da casa grande arroubos de cantoria e risos altos, e de repente aquele som de confraternização atiçou a curiosidade dos animais. O que poderia estar acontecendo lá agora que, pela primeira vez, animais e seres humanos se reuniam de igual para igual? Em um movimento coordenado, começaram a se esgueirar pelo jardim da casa grande com o mínimo possível de barulho. Pararam junto ao portão, meio assustados para continuar, mas a Alfafa seguiu em frente. Foram na ponta dos pés até a casa, e os animais altos o suficiente para espiar olharam pela janela da sala de jantar. Ali, em torno de uma mesa comprida, estavam sentados meia dúzia de fazendeiros e meia dúzia dos porcos mais eminentes com o próprio Napoleão no lugar de honra na cabeceira da mesa.
os porcos pareciam completamente à vontade em suas cadeiras. O grupo se divertia com um jogo de carteado, mas fizeram uma pequena pausa, claramente para fazer um brinde. Uma grande jarra circulava e todos completavam suas canecas de cerveja. Ninguém reparou nos rostos curiosos dos animais, a fitá-los através da janela. O Sr. Pilkington, da Bosque das Raposas, pôs-se de pé com a caneca na mão. Só um instantinho, pediu, pois gostaria que o grupo fizesse um brinde. Antes disso, contudo, sentia que devia dizer algumas palavrinhas. Era com grande satisfação, disse, e tinha certeza de que o mesmo era verdade para todos os outros ali presentes. Tinha certeza que sentia chegar ao fim um longo período de desconfiança e incompreensão. Houvera um tempo, não que ele ou qualquer outro ali presente compartilhasse de tais sentimentos, mas houvera um tempo em que os respeitáveis proprietários da fazenda dos animais foram vistos, não diria com hostilidade, mas talvez com certa dose de apreensão por seus vizinhos humanos. Ocorreram alguns incidentes infelizes, ideias equivocadas circularam. Tinha-se o sentimento de que o fato de os porcos possuírem e administrarem sua própria fazenda seria em algum sentido uma anomalia, algo que poderia trazer efeitos perturbadores a seus vizinhos. Muitos fazendeiros presumiram, sem a devida inquirição, que em uma fazenda como aquela prevaleceriam o desleixo e a indisciplina. Temeram o efeito que aquilo causaria em seus próprios animais, ou mesmo em seus empregados humanos. Mas agora, todas as dúvidas haviam se dissipado. Hoje, ele e seus amigos visitaram a fazenda dos animais e tinham inspecionado cada palmo com seus próprios olhos. E o que foi que encontraram? Não apenas os métodos mais modernos, mas uma disciplina e retidão que deveriam servir de exemplo para todos os fazendeiros em todos os lugares. Julgava poder dizer que os animais inferiores da fazenda dos animais trabalhavam mais e recebiam menos comida que quaisquer outros animais no condado. De fato, ele e os demais visitantes haviam observado muitas coisas que pretendiam adotar imediatamente em suas próprias fazendas. Terminaria suas observações, disse, enfatizando mais uma vez que agora prevalecia e deveria prevalecer um sentimento de amizade entre a fazenda dos animais e seus vizinhos. Entre porcos e seres humanos não existia, e tampouco haveria por que existir, nenhum conflito de interesses de qualquer tipo. Empreendiam os mesmos esforços e enfrentavam as mesmas dificuldades. O problema do trabalho não era igual em todos os lugares? Então, o Sr. Pilkington pareceu prestes a dizer ao grupo uma tirada cuidadosamente preparada, mas começou a rir tanto que levou alguns instantes para conseguir falar. Após se engasgar diversas vezes, ficando com as dobras da papada roxas, conseguiu desembuchar. Se vocês têm seus animais inferiores, disse, nós também temos as nossas classes inferiores. A piada arrancou rugidos efusivos da mesa e o Sr. Pilkington parabenizou mais uma vez os porcos pelas rações diminutas e as longas jornadas, bem como pela ausência de regalias em geral que observara na fazenda dos animais. E agora, disse por fim, gostaria de pedir que todos ficassem de pé e enchessem seus copos. Cavalheiros, concluiu o Sr. Pilkington. Cavalheiros, um brinde à prosperidade da fazenda dos animais. Houve aplausos entusiasmados e batidas de pé no chão. Napoleão ficou tão agradecido que deixou seu lugar e deu a volta na mesa para brindar, batendo sua caneca na do Sr. Pilkington, antes de esvaziá-la. Quando os aplausos cessaram, Napoleão, que permanecera de pé, indicou que também tinha algumas palavras a dizer. Como todos os discursos de Napoleão, este foi curto e direto ao ponto. Ele também disse, estava contente pelo término da época de desentendimentos. Por muito tempo circularam rumores e havia motivos para pensar que isso era obra de um inimigo maligno, de que ele e seus colegas tinham algo de subversivo, ou mesmo de revolucionário. Foram acusados de tentar incitar a rebelião entre os animais das fazendas vizinhas. Nada poderia estar mais distante da verdade. Seu único desejo, hoje e no passado, era viver em paz e estabelecer relações comerciais normais com seus vizinhos. Esta fazenda, que tinha a honra de chefiar, acrescentou,
Era um empreendimento cooperativo. Os títulos guardados sob sua tutela pertenciam a todos os porcos de forma conjunta. Ele não acreditava, disse, que qualquer uma das antigas suspeitas ainda perdurasse, mas algumas mudanças recentes na rotina da fazenda deveriam fortalecer ainda mais essa confiança. Até então, os animais da fazenda mantinham o tolo costume de tratar uns aos outros por camarada. Isso teria um fim. Também havia o costume muito estranho, cuja origem desconhecida de marchar todas as manhãs ao largo de um crânio de porco cravado em uma estaca no jardim. Isso também acabaria, e o crânio já fora enterrado. Talvez seus visitantes também houvessem reparado na bandeira verde que tremulava no mastro. Em caso afirmativo, talvez tivessem notado que já não ostentava a pata e o chifre pintados de branco como antes. Dali em diante, seria apenas uma bandeira verde lisa. Só tinha um único reparo, observou, a fazer no excelente e receptivo discurso do Sr. Pilkington. O Sr. Pilkington aludira o tempo todo à fazenda dos animais. Claro, ele não tinha como saber, pois ele, Napoleão, o anunciava agora pela primeira vez que o nome Fazenda dos Animais seria abolido. Doravante, a fazenda seria chamada de Fazenda do Solar. E acreditava era o seu nome correto e original. Cavalheiros, concluiu Napoleão, proponho agora o mesmo brinde de antes, mas um pouquinho diferente. Encham os copos até a borda. Cavalheiros, eis o meu brinde, a prosperidade da Fazenda do Solar. Escutaram-se os mesmos aplausos acalorados de antes, e as canecas foram esvaziadas até a última gota. Conforme observavam a cena de fora, contudo, os animais tiveram a impressão de que alguma coisa estranha acontecia. O que havia mudado no rosto dos porcos? Os velhos olhos débeis de alfafa voltavam-se de um rosto para outro. Alguns tinham 5 dobras na papada, outros 4, outros 3, mas o que parecia mudar e se dissolver neles? Então, com o término dos aplausos, todos os presentes na confraternização juntaram suas cartas e retomaram o jogo, que havia sido interrompido. E os animais se afastaram sorrateiros em silêncio, mas não haviam andado nem 20 metros quando se detiveram. Um tumulto de vozes vinha da casa grande. Correram de volta e olharam pela janela outra vez. Sim, uma briga violenta ocorria ali dentro. Havia gritos, batidas na mesa, olhares desconfiados e maliciosos, negativas furiosas. O problema parecia ter se originado quando Napoleão e o Sr. Pilkington lançaram um haz de espadas ao mesmo tempo. 12 vozes gritaram raivosas, e todas se pareciam. Agora não restavam dúvidas do que acontecera com o rosto dos porcos. As criaturas lá fora olhavam para os porcos e então para os homens, depois para os porcos e para os homens outra vez, mas já era impossível dizer quem era o quê. Novembro de 1943, fevereiro de 1944. Os 7 mandamentos. 1. Tudo que anda sobre 2 pernas é inimigo. 2. Tudo que anda sobre 4 pernas ou tem asas é amigo. 3. Nenhum animal deverá usar suas roupas. 4. Nenhum animal deverá dormir em camas. 5. Nenhum animal deverá consumir álcool. 6. Nenhum animal deverá matar outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Parabéns! Você chegou ao final de mais esta história. Temos nas nossas playlists outras sugestões de audiolivros. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo. E aproveite para deixar nos comentários sugestões de livros para a nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até a sua próxima leitura!